poderosamente naquilo que Deus havia lhe dito, naquilo que Deus havia falado para ele. Então, irmão, nós temos que crer de forma poderosa naquilo que nós temos que alcançar como promessa de Deus. Nós não devemos desfalecer a nossa fé, nós não devemos amortecer a nossa fé, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham os problemas difíceis em nossa vida, porque nós estamos sujeitos a isso. Você está sujeito a isso, você, meu irmão, está sujeito a isso. Mas quando nós cremos, o problema se torna vitória em favor da nossa vida. A situação difícil em que nós estamos passando, ela passa a se tornar vitória em nossa vida. Nós passamos a enxergar de maneira diferenciada. Enquanto, minha irmã, as pessoas estão lhe vendo com problema em sua vida, você está enxergando a vitória de Deus em sua vida. Você está enxergando coisas novas de Deus em sua vida. Você está enxergando uma situação nova começando a se criar através da dificuldade do problema em sua vida. Olha, nesse culto aqui, varão, eu tenho certeza absoluta e convicção naquilo que eu falo, naquilo que eu prego diante de Deus. E eu tenho certeza que pessoas aqui estão recebendo milagres de Deus. Eu não estou falando isso para massagear o seu ego, mas eu estou dizendo, sabe por quê? Porque você chegou aqui com fé, porque você está acreditando no impossível, porque você está confiando naquilo que não é. O próprio Senhor, Ele chamou aquilo que não existia como se já existisse, e você vai olhar dessa maneira completamente também em sua vida. Você vai olhar com essa certeza aquilo que não existe em sua vida, aquilo que não está em sua vida, aquilo que ainda não faz parte da sua vida, mas que você está lutando e está falando diante de Deus que quer ver uma solução. Você já enxerga como se já houvesse em sua vida, como se já estivesse. E apóstolo Paulo, no relato da sua fé, ele continua a dizer um pedacinho da história de Abraão, porque se nós formos ver nos 4 evangelhos sinóticos, os evangelhos escritos pelos apóstolos Lucas, Mateus e João, fala-se de Abraão. No livro de Atos dos Apóstolos, o próprio Estevão falou da fé de Abraão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e em seguida, apóstolo Paulo também fala da fé de Abraão. O escritor do livro de Hebreus fala da fé de Abraão, ele relata a fé de Abraão, porque Abraão se destacou na sua fé diante de Deus e acreditou no impossível. Abraão tinha um sonho. Primeiro, a fé, ela tem vários significados em nossa vida. Ela não é significado tão somente de bênção, ela é significado também, se eu tenho fé, eu acredito que eu posso me distanciar do pecado, eu acredito que eu posso me afastar do pecado, eu acredito que eu posso viver uma vida justa e santa diante de Deus. Se eu tenho fé, eu não preciso esconder o meu pecado de ninguém. Eu me aproximo de Deus e começo a viver uma vida nova, santa, justa, irrepreensível diante de Deus. E se eu tenho fé, eu acredito que eu não preciso das baboseiras desse mundo, de manter uma vida sexual inadequada diante da presença de Deus, sem estar com a minha vida no altar. Se eu tenho fé, eu acredito que eu posso sobreviver no meio desse caos que é o mundo, sobreviver em santidade e viver como a família de Ló estava, mesmo naquele caos em que Deus tirou de lá. Então a fé, ela tem vários significados em sua vida. A fé, ela tem significados importantíssimos em tua vida. Significado de que você afasta do pecado, tem um significado de que você crê que ainda que a pessoa esteja morta, ela ressuscita, ela vive novamente. O que é que Jesus falou no livro de João, capítulo de número 11? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele pega aquela pessoa, filha,
que o mundo não dá mais nada, que a sociedade se enoja daquela pessoa, um viciado em crack, ou uma pessoa que está ali na droga constantemente, ele pega aquela pessoa e diz assim: agora, você era chamado outra hora de mendigo, você era chamado de ladrão, de traficante, agora eu te chamo de meu filho, de princesa minha, de filha minha, eu te chamo dessa maneira. Não se preocupe, porque Jesus, ele muda a vida do homem. Se as pessoas crescem mais, se as pessoas acreditassem com mais profundidade em sua vida, meu irmão, a igreja de Jesus, ela estava mais poderosa do que é hoje. Eu não acredito nessas pregações que falam que a igreja está falida, que o evangelho está falido. Eu não acredito nisso, porque o evangelho de Deus, ele é poder, 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 ele é poder. A manifestação de Deus em prol da sua vida, a manifestação de Deus quando nós cremos, minha irmã, quando nós acreditamos, quando se gera fé lá de dentro, lá do profundo do coração. Eu estou pregando, filho, e Deus está me mostrando uma visão, como um vaso caindo, e esse vaso caindo de forma rápida e se quebrando todinho, e o Senhor me dizendo assim: assim é a vida dela. Eu quebrei a vida dela, eu quebrei a vida dela, eu desmiucei a vida dela, eu rasguei a alma dela por dentro, mas eu quero fazer tudo novo sobre a vida dela, tudo novo. Sabe o que eu vejo? Olha, bispo, antes eu vejo uma visão, e nessa visão que Deus me dá, eu vejo como se fosse demônios enfileirados na frente dessa mulher, e um anjo que desceu bem aqui, ó, quando eu estava louvando a Deus, e que ele caminhava para lá e para cá. Eu não estou pregando aqui, eu não quero fazer culto de adoração, agiologia, mas eu quero dizer que a Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles são ministradores de Deus, para abençoar o servo de Deus. Você é importante, minha irmã. Você é importante, meu irmão. O anjo vem lá do céu com bandeja na mão para te servir. E esse anjo soprava, filho. E veio aquela palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E o próprio Deus lhe diz assim que a sua vida será totalmente diferenciada, mudada. A sua vida será uma vida diferenciada. O Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam em sua vida de maneira diferente, mas de maneira rápida, em que os seus olhos vão ver, vai dizer: só Deus poderia fazer isso por mim. Isso é o que? Isso é fé. A Bíblia diz que Abraão já estava com quase 100 anos, irmão. E segundo a física, o corpo do homem, o próprio Senhor, ele disse que passou dos 70 já é cansaço. Imagine pela biologia, pela ciência humana, não tem condições nenhuma. Hoje, quando uma mulher tem filhos aí com 59 anos, 60 anos, ainda que seja de proveta, a mídia se assusta e focaliza aquilo ali, a imprensa focaliza aquilo ali direto. A mulher teve filho com tantos anos. E quando nós falamos de Sara, as pessoas passam a desacreditar no potencial de Deus para realizar esse poder. A própria Sara, ela desacreditou nesse potencial
superficial. E aí que está o nosso erro. Qual é o nosso erro? De não alcançar a vitória rápido. É nós desacreditarmos e as coisas começarem a demorar. O povo de Israel era para passar tão somente 40 dias no deserto, mas por causa da dureza do coração, da falta de fé, eles passaram mais dias. E Deus tem coisas especiais para a sua vida, mas Ele quer que você acredite. O apóstolo Paulo disse que Abraão acreditou. E foi relatado a história dele quando estava se falando de fé. E a fé que o apóstolo Paulo estava falando aqui era uma fé que retirava a pessoa do pecado, ou que a pessoa estava vivendo no pecado, mas a graça ia superabundar sobre aquele pecado, por causa da fé daquela pessoa que estava se distanciando do pecado. Ele fez uma relação de viver próximo de Deus com fé, de acreditar no seu poder, e colocou um exemplo para que nós pudéssemos seguir e agarrar aquele exemplo em nossa vida, para que nós pudéssemos seguir como uma bússola ao exemplo de Abraão sobre as nossas vidas. Apóstolo Paulo disse: ele creu com quase 100 anos, e Sara ainda já não podendo mais o seu ventre ter adormecido, o seu útero já está sem trabalhar, mas o Senhor foi lá e fez gerar a vida dentro daquilo que não tinha, porque o Senhor chama a existência aquilo que não está na existência, aquilo que não está vivo ainda, o Senhor chama como vivo aquilo que não existe. Missionário Socorro, o Senhor chama como se já houvesse existido. E é isso que o Senhor está fazendo aqui. É isso que Deus está fazendo pela sua vida. Sabia, Bispo Braga, que é isso que Deus está fazendo por nós? É isso que o Senhor está fazendo por ti. Fala seu nome alto aí. Cada um fala seu nome alto aí. Fala seu nome alto. Fala. Fala aí. Fala seu nome aí. Josefa. Ixi. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é tão poderoso, irmão. É tão grandioso que Ele lhe chama pelo nome. E ainda que seja nome diferenciado, Ele sabe do que você está precisando, do que você está querendo, qual é a situação que você está vivendo, quando Ele vai te abençoar, qual é o tempo de Deus em sua vida. Ele é poderoso, Ele realiza coisas grandiosas. Amanda Bassé, que piofon destipe a pai, contestando gaiaçá, manda Bassé. Ele lhe conhece. Ele sabe da sua capacidade de resistir à provação ou não, de passar pela provação ou não. Ele sabe. A Bíblia diz o que é que Deus, Ele não vai dar um jugo que você não possa suportar. Então, se você está sendo provado por Deus, é porque você tem lombo que aguenta, é porque você tem costa que suporta. Canta lá, bastante. Você suporta, varão. Ainda que é magrinho assim, só o osso, mas aleluia. Suporta. Consegue. E avante. E se você não tem força, irmão, não é no Big Brother que você vai encontrar. Não é na televisão que você encontra ficando em casa sem participar do culto. Não é aqui na casa de Deus. É se colocando de joelho e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de estar na tua presença. Deixa-me estar na tua presença. Não me lance fora da tua presença. Fortalece a minha vida diante do Senhor, meu Deus.